e para satisfazer o pedido que Cláudia tinha me feito. Porque eu não sabia nada, não conhecia nada. Aí eu fui. O grupo Emanuel acontecia nos sábados. Né? E quem tava... Aí eu tava na quarta banca da igreja de São Sebastião, quando a gente entra do lado esquerdo. E cantava uma música que era Sonda-me. Tem aquela música Sonda-me. Depois você puder... Cantava Sonda-me, como um farol que vive. Cara, naquela hora ali eu fechei meus olhos. E eu me entreguei ali. Eu não estava preocupado mais com quem estava do meu lado. E de repente Jesus entrou na minha vida e se apoderou de mim, porque eu permiti. João, naquele momento, cantava aquela música e eu refletia na canção. Eu tive um repouso no Espírito Santo. Que quando as pessoas olhavam para mim, depois a minha esposa dizia que foi algo extraordinário. Claro que quem está de fora conseguiu enxergar. A minha experiência com Deus era interna, era minha e ele. João, naquela noite, quando eu me levantei, a menina perguntava que foi Cláudia, comadre Michele, que é a irmã de comadre Nelly, perguntava, e aí, como foi? Cara, eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Porque era algo estranho, era algo inexplicável. Eu não conseguia explicar, porque era algo que eu nunca tinha vivido. Eu tinha vivido muitas coisas, mas aquele momento ali foi algo extraordinário. Eu não consegui responder a pergunta que elas fizeram. Cara, eu não fiquei mudo, mas eu não consegui falar mais. Naquela noite, eu não consegui falar mais. Porque era algo, como eu digo a vocês, não tinha explicação. Naquele momento, meu desejo era que Jesus me levasse. Porque, eu digo a você, de verdade, era algo forte, era algo que me constrangia, era algo que doía dentro de mim. Era um amor tão grande. Eu bebi de um amor que eu não bebi em nenhum outro lugar. Aquela fonte que transbordava e eu bebi ao mesmo tempo enquanto estava no repouso no Espírito. Quando eu me levantei, eu fui para casa. Naquele dia, João, depois daquele dia, ali foi a isca de Deus para a minha vida. Eu digo que a minha esposa foi a isca de Deus para Deus me resgatar. Só que eu fui resgatado e fui jogado dentro da comunidade de resgate. Fui pescado e fui jogado dentro da parca da comunidade de resgate. E foi dentro da comunidade de resgate que eu descobri o meu carisma. Que Deus foi me revelando, foi me mostrando o que eu deveria fazer na missão. Fiz muitas coisas. Lavei muito banheiro. Eu pensava, se o menino for aqui se sentar, vai estar o banheiro limpo. E a gente se santifica nessas coisas. Pensa que santificar para pregar é nada. É muito mais do que a gente pode pregar. É você limpar uma banca para não estar empoeirado quando a pessoa de branco vier sujar a sua roupa. Então, a santidade é uma coisa tão simples, e às vezes a gente quer, né? E quando eu me levantei isso naquela noite, depois daquela noite, o apóstolo Paulo só teve um encontro. Ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala do cavalo, diz que ele ia entrando em Damasco. Ele levou uma queda, Jesus derrubou do cavalo, ele entrou em Damasco. Só que Paulo só teve um encontro para toda a vida. E a gente vai ver quando ele está já à beira da morte, ele entra em Roma e ele vai dizer assim: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o justo juiz reservou também para cada um de nós. Veja que ele só teve um encontro e foi até o fim. Ele não ficou se afastando. Tem aquele povo que entra e sai, e fica com aqueles pontinhos. Que entra, sai e vai, depois volta. E essa pessoa fala uma coisa que não gostei, e olhou para mim. Não tem esse povo que fica, né? Não vou entrar com essas coisas aqui, não. É um pouco de mimimi. Então, assim, eu tive só um encontro por toda a vida. Eu bebi de várias experiências. Agora eu só tive um encontro. Foi um encontro com o meu Senhor, um dia de sábado. Eu caí com a minha face no chão. Caiu um homem velho,
naquele sábado estava se levantando um novo Valdir. O apóstolo Paulo caiu como Saulo, mas se levantou como Paulo, apóstolo de Cristo. Isso é lindo, cara. Quando eu caí, eu me levantei. Eu caí um homem empoeirado, ainda cheio de pecado. Mas quando eu me levantei, Jesus me deu uma nova visão do que era a vida, que eu poderia ser alguém para Ele, poderia ser um instrumento nas mãos dele. E comecei, muito curiosidade, eu fiz muito. Porque como eu frequentei igrejas evangélicas, por curiosidade e por interesse nas irmãs da igreja e tal. Então eu escutei muitas pessoas, muitos pastores pregar que não éramos os católicos, que eram idólatras, que a Virgem Maria e tanta coisa. Só que eu teve um dia que eu chorei, porque eu me senti inferior ao irmão que pregava. Aí eu dizia, meu Deus, eu não estou entendendo. Aí foi quando eu me confessei, quando eu me casei, eu me confessei. João, quando eu me confessei, porque o pecado nos priva de ver a graça de Deus. Então, quando eu me confessei, era como se Deus tivesse tirado da minha visão e tivesse abrido meu intelecto para mim poder entender aquilo que Ele queria para mim. Foi quando eu comecei a estudar, entender e participar da formação do pregador. O fundador dando formação. A gente teve muita. A gente tem um grande formador que é Sérgio, do Resgate. Mas eu assim como Sérgio do Resgate. Né? Eu nunca chamei de pai, mas para mim ele é um pai espiritual. O meu pai é Sebastião, está em casa. Agora, como pai espiritual, Sérgio Elisson Maquiel é fundamental para mim. Eu tenho essa visão. Aí levantei um homem renovado. E dali, levantei com o desejo de ser fiel no namoro, ser fiel no noivado, ser fiel no casamento. E até hoje, estou aqui. Posso declarar para vocês, sou um homem que tenho fraqueza, mas sou um homem que luto todos os dias. Eu digo para minha filha, para minha esposa e para meu filho. Se um dia, existe também esse dia que está falando de resgate, preguei também algo bonito, falei. Se um dia me verem dentro de um caixão, morto, vocês vão ver um homem que lutou todos os dias, um pouquinho de cada dia, para alcançar a santidade. Porque tem gente que diz assim, santo só Deus. Aí o apóstolo vai escrever uma de suas cartas. Eu quero ser um dos últimos dos santos. Ou seja, se a gente não estiver aqui para buscar a santidade, não tem sentido. Então, é isso. A minha experiência foi, eu caí naquele dia. Bebi do amor de Deus, como não bebi em nenhum outro lugar. Na bebida, na prostituição, na bagunça, na orgia. E encontrei ali naquele sábado o Senhor da minha vida se derramando por mim. A ovelha perdida, que estava, pegou tudo e foi para o mundo, gastou tudo. E chegou um momento que já não tinha mais nada, voltou. E foi ali. João, só tive uma experiência, um encontro. Mas tive várias experiências, como hoje está aqui, é uma experiência para mim. É uma experiência, talvez se não tivesse ninguém escutando. Mas eu falando para você que vale a pena viver esse momento com o Senhor, essa experiência diária, todos os dias, experiência, como diz o Padre de fé, todos os dias vale a pena. Porque nós sabemos em quem temos crido. Aí é isso. Eu acredito que Deus tem um plano na vida de cada um de nós grandioso. O inimigo também tem de destruir a nossa vida e a nossa família. Mas Deus é muito maior do que qualquer coisa que se levanta na sua vida. Essa foi a experiência. No sábado, caí. Hoje é domingo, dia da ressurreição. No domingo, eu já era um homem renovado. Nisso, naquele domingo, eu saí dali, fui para a missa. E outra coisa, eu fui um cara, eu fui radical. Tem cara que olha para mim e diz, bicho de agora feia. Não, é agora feia, né? Não. Mas, veja, eu tive uma experiência radical. Porque às vezes eu vejo pessoas brincar. Estou sendo muito sincero. Durante esse tempo a gente vai vendo. E a gente vai aprendendo junto com eles e eles junto com a gente. Mas naquele dia, no domingo, eu já fui para a missa. Deixei a bebida,
deixei tudo aquilo que me afastava de Jesus para me aproximar todos os dias. Se hoje eu estou aqui, é porque cada dia eu estou junto com Jesus. Só por isso. Nada mais. Eu conheço Jesus e ele se mostra quem ele é. Como os discípulos de Emaús. Eles iam caminhando e Jesus ia falando das Escrituras. Mas ao partir do pão, os seus olhos se abriram. O seu coração queimava. Ou seja, eu ainda hoje sinto o mesmo calor no coração quando uma pessoa está falando do Senhor. Porque é Jesus, cara. Não é o pregador tal, nem fulano tal. Não é nome. É a palavra do Senhor que está sendo pregada. Né? Então é isso. Essa foi a experiência. Lucidalva ela colocou aqui, eu sou testemunha. Glória. Dada, eu sei que a senhora aguentou um pouquinho esse bobozinho de corpo aí, viu? Deus abençoe, Dada, Deus abençoe sua recuperação. Deus abençoe, que Deus derrame a graça para a senhora cada dia mais sobre sua família. E que cada dia mais a senhora seja essa mulher de Deus, essa mulher do Espírito Santo. E cada dia mais Nossa Senhora lhe ter tudo aqui na sua vida. João, antes de você fazer a pergunta, o Valdir vai falar. Mas eu vou quebrar o protocolo antes de ouvir. Nossa! Fala aí, Valdir, que eu vou quebrar o protocolo depois. Ô, Nilson, teve um episódio que a minha sogra dizia assim. Claro que eu era meio agoniado, sabe? Eu antes de Jesus, eu era meio perturbado. Eu carregava coisas que não eram de Deus, cara. Aí ela dizia assim, tem um episódio depois de um tempo, ela sabe o que eu estou falando. E ela vai lembrar. Aí ela dizia assim, ô Cláudia, eu acho que esse menino é meio doido. Aí depois de um tempo, foi quando eu disse assim, ô dona Nada, eu era doido, mas naquele momento eu estava doido pela sua filha. Na verdade, Deus sempre usou dessa loucura, né? Jesus usou Cláudia, me resgatou, né? Cláudia foi um instrumento, mas ainda hoje eu fico pensando, realmente, né? Quem está distante de Jesus é uma pessoa louca, cara, é capaz de fazer qualquer besteira. E a gente vê o quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas e na nossa história. João, pode passar o microfone para a Valdir aí novamente. Eu vou quebrar o protocolo. Valdir, o que é a comunidade de resgate para vocês? Cara, essa não tá no papel, né? Que eu não mandei, né? Não tem como estudar. Por isso que eu disse que eu quebrar o protocolo. Cara, eu vou te dizer, eu vou usar uma palavra que o fundador um dia usou. Ele disse que a comunidade de resgate é um guarda-chuva que nos ampara da chuva. E a comunidade de resgate, para mim, é a minha segunda casa. Nisso eu sei que se hoje eu perdesse tudo, cara. Perdesse tudo. Já perdeu tudo. A gente também está livre disso, não. A gente pode perder tudo. A gente está livre de problemas de saúde. A gente está livre de perder a família, perder tudo. Nós não estamos livres, não, cara. Mas se perdesse tudo isso, eu saberia que eu tenho uma casa para mim, se chama comunidade de resgate. A comunidade de resgate é um amparo na minha vida. E quando eu estou lá, eu sei que lá eu encontro cuidado, eu encontro apoio. Ali é a minha recuperação, cara. Tem gente que diz assim que tem pessoas que dependentes que passam por causa de recuperação, podem ser o álcool, a droga. Cara, ali a minha casa de recuperação para mim dizer meu eu todos os dias. Eu sou um homem renovado, mas existe dentro de mim ainda um velho. Todos os dias eu tenho que matar ele. Todos os dias ele tem que ser submerso ao rol do novo que aqui habita. Então, todos os dias. E quando estou lá na comunidade de resgate, lá eu encontro apoio, lá eu encontro direção. Lá é o meu lugar. Um dia o fundador pegou assim na trilha daquele centro de evangelização, João.
Ele pegou a poeira e disse assim, soltou a poeira e disse, meu filho, aqui será um dia onde vamos passar. E os nossos filhos terão um lugar para poder descansar. Isso foi muito forte para mim. De joelho, ajoelhou, pegou a terra daquele solo santo, que eu digo que ali é um solo santo, e soltou e disse, aqui será o sol onde os nossos filhos poderão descansar. Por isso que eu curto tanto a comunidade resgatada. Por isso que quando tem encontro lá, eu faço questão, não fui hoje, porque teve o casamento da menina que trabalha conosco, e a gente tem um carinho muito grande por ela. Então é isso. A comunidade resgatada é um papo para a minha família. Lá encontra para abrigo. Se tiver na tempestade lá, encontra abrigo. Se tiver chovendo lá, encontra abrigo. Se tiver no calor, lá encontra abrigo. Lá é refrigério para nossas almas. O servo da comunidade resgatada sabe o que eu estou dizendo. Lá é refrigério. Amém, amém. Concordo com o Valdir, porque hoje eu estou vivendo essa experiência aí. E eu estava até comentando com o João que hoje eu me sinto ter uma nova família na minha vida. Eu estava comentando com essa semana, inclusive comentei aqui no programa, e hoje, se acontecesse que, como o Valdir me falou, a gente é sujeito a tudo, e se acontecesse de eu ter um desvio, pensar em, como o Valdir me falou, ter uma recaída, e nós lutamos contra isso, eu, o João, com certeza, o Messi luta, o Valdir luta, o nosso fundador luta. Eu tenho onde procurar esse abrigo. Eu sei dizer a João que diante de Deus me dar essa graça, que é uma graça de Deus hoje, que está na comunidade resgate, muitas vezes eu poderia ser um passarinho, mas um passarinho sem ninho. E hoje eu sou um novo pássaro, que tem um ninho onde eu posso me aconchegar, que é a comunidade resgate. Uma semana que a gente foi ao monte e teve um momento que teve eu e Messinho, e primeiramente eu sou grato a Deus. E eu sou grato a Messinho que está nos escutando, está em casa nos escutando, e eu sou grato a ele, irmão, pelo convite. Muitas vezes não foi só o convite de Messinho, e sim o convite de Deus junto. Porque eu contava aqui, na semana que eu vi, Valdir, eu contava aqui, que eu participei dos semestres por um bom tempo, um ano e meio. Fui coordenador do grupo Jesus Misericordioso durante 8 anos. Depois, por razão, ele me convidou para ser comunidade católica lá, eu não aceitei. Eu digo, deixa a vontade de Deus acontecer. Participei um pouco do Filhos da Misericórdia lá de Campos. E em um certo momento eu conversando com o Messinho, e depois o poder do louvor. E o Messinho me fez um convite, o Messinho, calma. E eu fui conversar com ele. E em outro lugar, eu tive a resposta de Deus. E hoje eu me sinto muito parado pela comunidade resgate. Amém. Glória a Deus, muito parado. João, amém. Caramba, cara, testemunho bonito aqui. Que bênção, hein? Vamos lá para a quinta pergunta. Sexta. A sexta, né? A sexta, né? Acho que eu tô criado. Antes de você fazer a pergunta, Valdir, que é o momento de você preparar a Bíblia, né? E dizer aquilo que Deus quer. Contribui, João. Eu deixei curioso. Vamos lá para a próxima pergunta. Eu gosto dessa pergunta também. Porque todos nós temos algo que nos marcou. Valdir, qual versículo ou uma passagem que marcou sua vida? E nela, faça uma reflexão.
Veio falar de versículo da Bíblia, capítulo da Bíblia, também é algo que é difícil, sabe? A gente, como prega, tem várias passagens da Bíblia, quando a gente vai estudando, Deus vai falando conosco, a gente chora, a gente fala com o Senhor, Ele fala conosco, a gente orando junto com Ele, claro. Mas teve uma passagem da Bíblia que marcou a minha história. Marcou a minha história de vida e de superação. E, para ser sincero, eu nunca preguei em cima dessa passagem da Bíblia. Nunca. Já contei sobre ela, até como testemunho também. Foi quando, assim, recém-convertido, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Os melhores momentos da minha vida, a minha filha aprendendo a falar papai, a minha filha aprendendo a andar por ali. Foi quando foi diagnosticada a doença no meu coração. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Deus tem um propósito em tudo. Foi quando fui diagnosticado uma doença no meu coração, quando eu perdi meu irmão, 19 anos, e os cardiologistas pediram que todos os meus irmãos fizessem o mesmo exame, para que pudesse descartar qualquer uma hereditária. E meus irmãos fizeram. E quando chegou a minha vez de fazer, o cardiologista passava o ecocardiograma e ele dizia assim: meu filho, você tem a mesma doença do seu irmão. Cara, o mundo ali desabou. Ali foi o sacrifício da minha vida. Ali eu morri. Porque ali foi sepultado meus sonhos, a minha alegria. Porque eu tinha acabado de ver meu irmão dentro de um caixão, mano. Em seguida, eu tinha tido um diagnóstico, eu tinha a mesma doença que é a mesma doença que meu pai tem. Miocardiopatía hipertrófica. Aí eu fui encaminhado para o Hospital do Coração, para cá, para em Recife. Aí a gente passou por um cardiologista, o doutor Avelar. A minha esposa chegou perto dele, um homem branco, alto, disse: doutor, o que isso pode acontecer? Aí ele disse assim: a qualquer momento você pode morrer. Rapaz, eu saí dali, eu procurei chão e eu não encontrei. Eu parei naquela avenida e comecei a chorar. Quando de repente passa um baú, um carro. Passa um baú muito grande. E ele vai passando na minha frente. E eu vou acompanhando aquele baú com os meus olhos. Seguindo o baú parado, só o meu pescoço dando um giro e 45 graus. Podemos dizer assim. Foi quando no baú tinha assim: ainda que eu atravesse um vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. João, ali eu chorei, mas ali eu tive um consolo de que Deus estava comigo, cara. E eu estava ali prestes a enfrentar os momentos mais difíceis da minha vida. Porque assim, na primeira semana, eu perdi logo quilos, 5, 6 quilos eu perdi na primeira semana. Só que quando eu me lembrava desse texto sagrado, que o salmista nos fala, que está no Salmo 22, capítulo 22, versos 4, de que Deus está conosco. Não importa. Tanto Deus está com os bons, como também Deus está com os que estão afastados dele. Porque Deus não escolhe pessoas para estar ou não estar. E quando nós nos encontramos com Ele e invocamos o nome dele, queremos estar com Ele, aí é que está tudo perdido. Só existe um lugar que Jesus não está, dentro daquele sepulcro.
Ele está em todos os lugares desse universo. Ele está, a gente vai ver, agora vamos entrar um pouco em pregação, a gente vai ver que o tempo todo Deus que está com o homem. O que é que Deus fazia com o homem? O que é que Deus fazia antes de criar? De criar o que a gente pode enxergar, contemplar. Deus amava. Porque a Bíblia diz lá em João que Deus é amor. Mas Deus não quis esse amor só para ele. Deus queria compartilhar esse amor com alguém. E esse alguém era o homem. Deus criou tudo e disse: tudo que Deus fez era bom, mas faltava algo. De uma certa forma, Deus estava ainda insatisfeito com a criação. Por isso que o homem é a coroa da criação de Deus. O homem está acima de qualquer outra criatura. Porque o homem é o único ser que consegue conversar, ter resposta, pedir resposta, não é conversar com o Senhor. Aí Deus cria o homem. E ele vai e cria o homem porque ele queria andar com o homem no jardim. Eita, que lindo. A prova de que Deus, claro, Deus ali é Deus. Deus queria estar com o homem. E a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no princípio, Deus caminhava lado a lado com Adão. Só que Adão ele não quis estar só com Deus. Adão quis buscar um atalho. Percebe? Que a vida não é feita de atalho. Tem coisa que a gente precisa enfrentar. Eu precisei enfrentar a minha doença. A minha não é a doença que está em mim. Eu precisei enfrentar ela todos os dias. Tem pessoas que estão me escutando e vão escutar. Você precisa enfrentar o que você está enfrentando hoje. Agora eu digo algo forte. Tem coisa que Deus não vai fazer. Não porque Ele não tenha poder. Ele tem. Mas Ele não vai fazer porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. Porque quando eu me lembro da doença do coração, eu me lembro que Deus está comigo. Porque, João, imagina, Nilson, se a gente tivesse tudo hoje, tivesse dinheiro, saúde, a família legal, olha lá para a gente se lembrasse que Jesus existia. Aí a gente vai ver no livro de Êxodo, a gente vai ver, Deus fala com Moisés: olha, eu ouvi a aflição do meu povo, vai libertar o meu povo que está escravizado pela mão do faraó. Aí Moisés vai, tirou o povo do Egito e vai levar para a terra onde Deus tinha prometido, a terra prometida. Aí vai caminhar ali 40 anos, e Deus caminhando com o teu povo, trazendo água quando tinha sede, trazendo carne quando faltava carne, mandando o pão, que é o maná, é a preconização do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o tempo todo Deus está com o homem. Só que Deus, Ele diz assim: agora preciso de algo mais forte. Aí a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou de tal forma o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo mundo creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Deus envia o seu Filho, se encarna no seio da Virgem Maria. Aí Jesus vai crescer, com 12 anos vai estar ali no tempo, com 30 anos vai começar o seu ministério de pregação, com 33 anos Jesus vai morrer numa cruz, para dizer que estaria conosco todos os dias durante o período de vida. Só que Jesus vai morrer na cruz. Eita, que agora eu expliquei agora. Aí Jesus vai morrer na cruz. E ele na cruz vai dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. A paz esteja convosco. Aí ele vai aparecer e ele diz assim: eu vou, é preciso que eu vá, mas para que o Espírito venha. Aí ele viu o Paráclito, o Consolador, para dizer que todos os dias está conosco, cara. Rapaz, não existe coisa mais forte do que a gente perceber. João, nós sofremos, mas sofremos com Jesus. E os que estão distantes sofrem, mas sofrem sem consolo, porque não querem esse consolo. Aí o Espírito Santo está conosco, como está aqui agora, me dando direção a vocês. Então é isso. Aquela passagem que marcou a minha história no Salmo 22
que Ele estaria comigo ainda hoje, eu percebo, todos os dias, que Ele disse e prometeu que estaria e está. Ou seja, hoje eu enfrento isso. Mas hoje, há um tempo atrás, estou finalizando, se tiver mais alguma pergunta, pode perguntar. E o que eu souber responder, eu posso responder. E o que eu não souber, eu vou dar conhecimento, depois eu passo para vocês. Segundo o que a igreja nos ensina, não é o que a gente pensa, é o que a igreja, a tradição, o magistério nos traz como revelação. Mas naquele dia, eu estava me sentindo só. E agora, a minha esposa já não era mais meu consolo, porque o problema estava dentro de mim. Aí Jesus me dá uma resposta pela sua palavra, que está com você. Ainda que você passe pelo vale, tem gente que está passando pelo vale. Mas nunca se esqueça, Jesus vai estar com você. Todos os dias, cara. Todos os dias. Aí eu percebo que eu não só vou enfrentar isso. Isso não é profecia para a nossa vida, João. Nós vamos ser surpreendidos uma hora ou outra. Nós somos católicos e nós temos que ensinar as pessoas. E as pessoas têm que estarem preparadas para enfrentar as provas, as adversidades que vêm todos os dias na nossa vida. Porque ser cristão não é simplesmente carregar um texto no bolso, uma cruz no peito e uma camisa de algum santo. Mas é você ser fiel até o fim. Perseverar até o fim. Passar pelo Calvário e ter ressurreição, porque depois do Calvário tem vitória. Então, meu irmão, essa é a palavra como pregação. Deus vai estar conosco. Ele esteve com Moisés, com Adão e Eva, esteve com o povo escolhido, o povo de Israel, o povo eleito. Ele esteve a ponto de mandar o seu filho único para salvar a nossa vida. E o seu filho vai para o céu, né? Acontece a sua ascensão, ele sobe, né? E os discípulos, olha, ele vai, eu vou. Mas em seguida vai voltar outra pessoa. A terceira pessoa da Santíssima Trindade vai estar com vocês, dando força, consolando, dando direção. Por isso que é importante a gente todos os dias abraçar o Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Me conduz aonde queres, me leva aonde queres. Eu vou para o meu trabalho, me dá força, superar tudo aquilo que está presente todos os dias. Então é isso. Essa é a palavra para não me entender muito, porque Deus vai estar conosco. Ele disse, Ele prometeu e Ele vai estar. Todos os dias, irmão e irmã. Não se esqueça disso. Você está enfrentando hoje minha sogra, passando por um problema de saúde, mais do que ela sabe que ela não está só. Deus vai estar com ela todos os dias. E para isso, nós sabemos que temos colocado nossa confiança. Deus levou ela para Recife, ela fez a cirurgia, Deus abriu as portas do hospital, Deus levou ela fez a cirurgia, deu tudo certo em nome de Jesus, e agora ela vai passar pela avaliação e aqui já entrega a Deus a graça de um dia ela poder dizer a vitória de Deus sobre a minha vida. Deus me curou e estou aqui para contar a minha história, porque Deus é fiel. E Deus ele pode fazer infinitamente mais do que a gente possa imaginar. Amém. Glória. Comigo. Amém, amém. Bênção, glória a Deus. Rapaz, ele já fez essa palavra. É verdade. E uma palavra tão forte. E eu não tenho dúvidas que falar que vai passar para a gente nessa noite. É provavelmente que está precisando muito ouvir isso, está precisando ouvir. Você nunca está só. Deus está com vocês. Até o final dos tempos, comigo. Então, para você que está com uma esperança meio humana, meio triste, esperança, Deus está com você. Levanta a cabeça, engole o choro e segue. Porque lá na frente, a vitória espera. Amém, amém.
10h54, para você não perder no tempo. Momento maravilhoso. Deus é fiel na minha, na sua vida. Mais uma vez, estamos aqui com o nosso irmão Robi, onde vários testemunhos ele deixou para nossa vida. Ele deixou vários testemunhos para que a gente reflita cada momento que passamos. Mas ainda não. A gente sabe que nosso Deus ele é maravilhoso. E a gente vê aí cada testemunho do nosso irmão Valdir. Vamos colocar a música que foi pedido de Valdir e em seguida a gente volta com um momento de oração, um momento da graça de Deus. E assim, você, irmão, que está aqui junto comigo, a palavra diz que há um Deus ou mais, e que estiver reunido, eu estarei presente. Que você e eu e irmão fecham nossos olhos nessa canção e a gente pode refletir que nós somos um farol na mão de Deus. Tem pessoas, ministro João, que nós vamos ser um instrumento de resgate na mão de Deus para resgatar essas pessoas. Nunca se esqueçam que nós vamos levar ainda brilho na vida de pessoas que desanimaram, pessoas depressivas, ansiosas. Quantos testemunhos a gente já não viu? Perceba, fecha os olhos, escuta essa canção, vai em nome de Jesus. Quebradas, nossas orgulhos, nossas vaidades, nossas lojas, nossas ilhas. Pai, move esse meu coração. Oh, Jesus, essa foi a canção que me pegou na pandemia. O Senhor usou essa canção para salvar a minha vida, para me resgatar. Lá ficou o velho. Bendito seja, não ter desistido de mim. Quebrando ó Deus, ó Deus, ó Deus, usa, Senhor.
E nessa canção, essa canção foi feita como um canto. O que você tem para pedir ao Senhor nessa noite? O que você tem para conversar e ter intimidade com Ele nessa noite? Acredite na promessa que Deus tem para a sua vida. Acredite na promessa que Deus tem para o seu coração. João sempre diz uma frase aqui que a gente fica refletindo quando ao término de cada podcast, João sempre diz: hoje foi o nosso irmão tal e amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você. Amanhã você pode vir aqui e também revelar a graça que o Senhor Deus na sua vida. Que o Senhor Deus na sua casa. Que o Senhor Deus na sua família. Nós já vimos aqui vários testemunhos belíssimos. Como a gente, Pedro sempre fala, João sempre fala, já passou aqui, Messinho, eu, Paulo, agora Rolim, sempre algo de Deus. Sempre mostrando o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus continua fazendo. Acredite. Acredite que Deus tem uma promessa para a sua vida. E aqui eu peço uma graça especial para a vida daquelas pessoas que agora encontram-se em casa, assistindo. Eu peço a Deus pela sua família, pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Diante das provas, diante das adversidades, continue sendo fiel. Que Deus possa abençoar a tua vida, as tuas necessidades físicas, psicológicas, emocionais. Que Deus dê a graça de curas, milagres. Aqui eu entrego a vida da minha sogra, que o Senhor possa restaurar todos os dias e chegar no fim do processo. Que Deus abençoe a vida dos jovens, os jovens que participaram hoje do encontro que teve realizado pelo Cabroche. Que Deus possa continuar dando força para eles continuarem seguindo Jesus até o fim. Eu peço a Deus pela igreja, na pessoa do Padre Silvio Ronaldo, na paróquia da Central, Padre Erandini, te peço para o Padre Fábio, Padre Sandro de Alto Bonito, te peço por todos os padres, Senhor. Que Deus derrame a graça ao seu sacerdócio, Senhor. Que sejam fiéis,
Peço a Deus pela minha família que se encontra em casa, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa. Peço pela vida de irmão, pela vida da sua família, da sua namorada, da vida de Nilson, da vida de seus irmãos. Senhor Jesus, eu te peço não bem materiais, mas eu te peço aquilo que precisamos para o bem do teu reino, Jesus. Dai a graça, Senhor, de perseverarmos até o fim. Esse será o nosso desafio, Jesus. Chegar no fim e dizer como o apóstolo Paulo: combati e completei a minha carreira. Obrigado, Senhor, por essa noite de hoje, pelo bem que tem feito em nossas vidas, pela graça de Jesus todos os dias, de nossas vidas ao levantar, ao anoitecer. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o nosso amparo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Grande é o Senhor, Jesus. Bendito seja para sempre, para sempre e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Estamos chegando a mais um final do nosso programa. Próxima semana, em nome de Jesus, tem mais. Com certeza o João já está vendo aí para vir para o nosso programa. Agradeço a você pela sua paciência, por ter dado a graça de deixar a palavra de Deus adentrar na sua casa, no seu coração. Mais uma vez, obrigado, João, obrigado por isso. Estar em casa, obrigado por dar essa oportunidade de estar junto. E peço a Deus que cada dia mais abençoe o programa Jesus comigo. Quero lembrar você que próxima quinta-feira tem a comunidade católica Resgate lá na igreja de São Sebastião. Na quarta-feira, a comunidade Resgate lá em Alto Bonito. Você de Alto Bonito vai ser o nosso convidado. Próximo sábado, o programa de Jovens Você vai ser para dar certo. E a programação da nossa paróquia continua normal. Terça-feira, missa. Quarta, missa lá em São Vicente. Quinta, adoração na parte da manhã. Sexta, é a primeira sexta-feira do mês. Missa lá na igreja de São Sebastião, no Sagrado Coração de Jesus. Sábado às 18 horas, missa lá em São Sebastião. E no domingo, 7 da manhã e 7 da noite, missa aqui na nossa Maria da Conceição. João tem um recado. Terça-feira, no grupo de 6 da noite, lá no Vermelhão. Eu sempre digo que nossa igreja é rica. Muitas vezes nós que somos preguiçosos. Então, todo dia tem alguma coisa. Você viu aí agora para a programação, todo dia tem alguma coisa. Inclusive até a segunda-feira. Segunda-feira tem o grupo da renovação carismática. Então, muitas vezes a gente bota aquelas desculpinhas esfarrapadas. Eu não vou hoje, eu não estou me sentindo bem, e aquele mimimi que você me falou. Aí tem uma palavra que diz assim: não precisamos de apóstolos, precisamos de atos de apóstolos. E a gente vê. Valdir, obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco, de deixar essa mensagem belíssima do Espírito Santo, não só para nós que estamos aqui, mas para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando, nos 4 cantos da cidade. Valdir, Deus te abençoe, continue te iluminando na tua caminhada e que Deus derrame essa graça cada dia mais sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o teu coração. Eu quero agradecer pelo meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Às vezes a gente
pensa que, não, será que pessoas vão escutar, ou a gente tem dimensão das pessoas que ainda vão escutar? Na verdade, eu conheço pessoas que escutam uma pregação se converter, cara, depois de anos. Então, e tanto o Padre Messinho, o Paulo, as outras pessoas que chegaram até aqui, que as pregações possam servir na vida delas. Nós não sabemos o tempo, porque Deus é atemporal. E para Deus não existe tempo nem distância. Tanto faz ser hoje como amanhã, daqui a 10 anos, não sei. Mas obrigado, meu irmão. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue dando coragem e força, disposição de servir ao reino de Deus. Porque é um privilégio servir ao reino de Deus, Senhor dos Senhores. Cara, isso não é para todo mundo, não. E se nós estamos aqui, é porque aceitamos o chamado. Obrigado por tudo. Obrigado por me escutar, obrigado por me ajudar no processo. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado, porque se trouxeram-me até aqui, é porque vocês confiam. Eu como pai de família, como profissional. Obrigado. Deus é grande. Deus é rico em misericórdia. Muito obrigado por tudo. E a todos uma boa noite. Muito obrigado por você também estar junto conosco, vocês que vão escutar. Que a graça de Deus continue abençoando a vida de vocês. Nunca se esqueça. Deus vai estar com você todos os dias. Não importa o que você passar. Não importa onde você frequentou, o caminho que você andou. Deus estará sempre com você. Cuidado com as suas escolhas. Porque as escolhas que fazemos hoje determinam que vamos ser nós lá na frente. A nossa alegria, enfim. Muito obrigado por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que está se passando. E já entregue essa noite. E vamos dormir amanhã acordar. Já entregue a vida essa segunda-feira. Um bom começo de semana para da manhã, né? João, como você? Amém. Quero lembrar vocês que vocês não seguem no Instagram. Pesquisa lá, podcast cristão, conversa entre amigos em Cristo. Segue lá que eu está postando pontos das perguntas e respostas do Valdir. E durante a semana eu estou postando o parte das conversas. Valdir, parte da minha veio, e Valdir respondeu o que eu fiz. E Valdir respondeu, mas não foi não. Se você quiser ouvir o vídeo completo, vai estar lá no YouTube. É só ir lá na biografia do Instagram, podcast em Cristo, podcast cristão. Vai lá na biografia, vai estar lá o link, você aperta, se inscreve, curte, e vai estar lá todo o episódio completo. O Valdir vai ser 2 episódios, porque o tempo da live parou, naquela hora que eu fui, aí eu postei, tá, no Instagram de Valdir. Agora eu vou postar mais uma vez, vai ter 2 episódios. Depois eu vou baixar os 2, juntar, vai ter um episódio só. E é só olhar no YouTube, ver ele completo, mas tem uma parte que chamou a atenção. Vai lá no Instagram, vai lá, me siga, curte, comenta e passa para as pessoas. E a frase que, como nós nos disse, hoje foi Valdir. Próximo pode ser você. Que diz é o Espírito Santo. Queria abençoe vocês, obrigado a Jesus, irmão, Deus te abençoe, meu irmão. Eu te admiro, desde o primeiro dia que eu me legal, não esqueça. Quando a gente foi lá, eu fui para a pregação dele aqui, eu vou resgatar. Pode estar pregando, aí eu estava na banca, estava na banca, aí o Valdir disse, chegou perto da gente e disse, eu ouvi falar de jovens que começaram no grupo. Deixa eu chegar perto deles. Aí ele chegou perto de mim, olhou e disse que Deus te dê força, sabedoria, que vocês possam perseverar para que mais jovens venham conhecer a Cristo. Depois daquele eu nunca me esqueço. E ali eu vi uma admiração e também muitos conselhos que eu não me esqueço que Valdir me deu também. Muitos conselhos para ver que assim como ele dava, eu sempre ensino. Aquele dia que o Senhor me chamou para conversar, eu não me esqueço. E eu venho levando, pode ter certeza, todos os conselhos eu venho levando no meu coração. E eu, às vezes, eu passo por situações que eu quero fazer, as coisas que aparecem na minha cabeça, eu mas
Tenho analisado por Deus que me disse isso, eu vim por esse caminho, através do conselho. Aí eu finalmente me levou por aqui. E eu vejo que era aqui que eu me mesmo. Amém. Que Deus te abençoe a ti, abençoe você toda a sua família, seu ministério. E Valdir, não é adeus, né? Até a próxima, se Deus quiser, meu irmão. Que logo, logo vai chegar um áudio meu aí, pode ter certeza. É uma missão, viu? Deus abençoe, valeu, querido. Nós estamos ouvindo, Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Dona Dada, mais uma vez, Deus abençoe. E a gente está orando pela senhora. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Um ótimo início de semana. Que Deus abençoe. Uma ótima semana de trabalho, da graça de Deus. Deus abençoe. E até o próximo domingo, se assim o nosso Deus permitir, com mais um podcast cristão. Próximo sábado, eu estarei com vocês no programa Joga Você Nasceu para Dar Certo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência e até o próximo, se assim o nosso Deus permitir.